Oi, gente, eu sou Francinete Coutinho, eu estou aqui com vocês mais uma vez nos Dados do Mestre. Os Dados do Mestre ele é um quadro do canal Fissura Nerd que tem como objetivo ensinar sistemas de RPGs para narradores inexperientes, narradores que estejam começando agora, ou para narradores experientes que queiram conhecer sistemas novos. Então, se você curte, está sempre variando o sistema no qual você ambienta as suas campanhas, as suas aventuras de mesa, fica aqui, que depois da vinheta a gente continua. Então, você está aqui comigo novamente? Espero que você tenha assistido o nosso primeiro vídeo a respeito do sistema Daimon. Ah, não assistiu? Fica triste não. Aqui no card eu deixei o link para que você vá lá e dê uma olhadinha e aí você vai ter todo esse conhecimento inicial. Tanto o primeiro vídeo como esse vídeo estão sendo dedicados aos conceitos básicos. Nós estamos explicando passo a passo os principais conceitos, né, numa visão geral do sistema Daimon. Então, algumas pessoas só vão precisar mesmo dessa visão geral e já vão conseguir sair narrando. Aqueles mais detalhistas ou que não conhecem muito RPG, aqueles narradores mais inexperientes, aí eles vão precisar assistir os outros vídeos que a gente irá fazendo ao longo dessa série de vídeos, tá bom? No nosso último encontro, nós falamos a respeito dos principais conceitos, né? Falamos a respeito de pontos de aprimoramento, perícia, atributos, e hoje nós vamos continuar falando a respeito de focos, caminhos, tá? Vamos falar de ataque, defesa, pontos de vida, pontos de magia. Vem comigo então, vamos começar o nosso vídeo. Vamos falar sobre perícia, né? Perícia é tudo que o seu personagem sabe fazer. Seu personagem sabe escrever? Uma perícia. Ele sabe cantar? Uma perícia. Ele sabe montar, cozinhar, jogar xadrez? Então, tudo que o seu personagem sabe fazer é uma perícia. Enquanto os aprimoramentos, na maioria das vezes, eles são habilidades inatas, né, naturais, né, que a pessoa praticamente nasce com elas, claro, não todas, mas a grande maioria. As perícias, na sua grande maioria, elas são adquiridas com estudo, esforço, treinamento, determinação, tá? Então, basicamente, a diferença entre aprimoramento e perícia seria essa, né? As perícias, normalmente em 3DT, são representadas através de porcentagens. Se você tem até 15% numa perícia, então você é um curioso, né? Você lê a respeito, né? Você gosta daquele assunto. Se você tem mais de 15%, até 25%, 29%, você é um profissional na área, né? Você trabalha com isso. Se você tem 30%, de 30% a 50%, você é um dos melhores, né, que já existiu naquela perícia. Você é um... Se você toca piano, então você é um Mozart. Se você desenha, pinta quase, é um Picasso, tá? Então você é uma pessoa com grande habilidade, com grande domínio daquela perícia, tá ok? Dentre as perícias, existem as chamadas perícias de combate, né, ou perícias com armas, e as perícias que não são de combate. As perícias que não são de combate, as que eu estou falando o tempo todo aqui, cozinhar, montar, cantar, né, perícias que não poderão te ajudar na hora de entrar no combate. Mas as perícias com armas, elas determinam quanto o personagem sabe lutar. Elas tanto podem ser usada para ataque como para defesa. É por isso que elas normalmente são compostas por dois números, tá? Dois valores. O primeiro valor sendo o valor de ataque e o segundo valor sendo o valor de defesa. Então, se você tem espada longa 35, 30, isso quer dizer que
você tem a perícia espada longa, você ataca 35 e você defende 30. Então, o primeiro valor é sempre ataque e o segundo valor é sempre defesa. Claro que isso aí a gente vai ter que somar com alguns bônus, alguns redutores, mas não é assunto para agora. Agora, esse nosso primeiro vídeo é apenas os conceitos básicos, né? Pontos de magia. Pontos de magia são como se fosse o combustível, né? O combustível místico do seu mago. Ele indica a quantidade de magia que o cara é capaz de fazer. Não é porque o seu mago conhece, sei lá, mais 50 magias que ele é capaz de fazer todas elas ao mesmo tempo, uma atrás da outra. Não, ele é um humano, né? Mesmo que ele seja uma criatura sobrenatural, ele não tem uma fonte inesgotável de energia mística, não. Ele tem limites, e esses limites são representados pelos pontos de magia. Muitas vezes você conhece a magia que vai resolver a sua situação, mas você já não tem pontos de magia suficiente para pagar por ela, tá? Algumas magias, elas podem ser feitas de imediato, né? São chamadas magias instantâneas. Outras, elas dependem de tempo, porque você vai ter que criar toda uma situação, todo um ritual místico, tá ok? Os personagens que não são magos, né? Que nunca estudaram magia, né? Que nunca realizaram magia, eles não possuem pontos de magia. Em alguns sistemas, mesmo o cara não sendo mago, ele tem pontos de magia, como se fosse algo intrínseco, natural. Em Daimon, não. Se você não é mago, você não possui pontos de magia, tá bom? E os pontos de focos? Bom, focos, gente, é a unidade que indica o avanço do mago, que indica o nível de poder do mago, tá? Em determinado caminho. Na magia de Daimon, existe caminhos e existe formas, tá? Então, as formas, elas são 3. Criar, controlar, entender. E os caminhos, eles são 12, né? São fogo, terra, água, ar, luz, trevas, né? Animais, espíritos, né? Demônios. Então, eu sei que no total são 12. E o mago, ele pode escolher investir mais num tipo de caminho do que no outro. Ah, eu sou um mago de fogo. Então, criar fogo, controlar fogo, entender fogo. Ah, eu sou um mago de terra. Então, criar terra, controlar terra, entender terra. Ele pode gastar. Se ele gasta mais em forma, ele entende mais a teoria geral da magia. Ele é um mago mais generalista. Se ele gasta mais em caminho, ele é um mago mais especialista, tá? Então, muitas vezes 2 magos são capazes de realizar magia, mas dependendo do nível que eles tenham em forma ou em caminho, vai ser mais fácil ou mais difícil. E isso, principalmente quando você está num combate entre magos, isso é muito importante a rapidez. Quando 2 magos estão combatendo, não dá muito tempo para você abrir um grimório e procurar, né, lembrar como, não, você precisa utilizar as magias de forma mais rápida, né, então, muitas vezes, investir em caminho torna você um especialista num determinado elemento, mas quando você precisa enfrentar um mago de outro elemento, aí você não tem muito o que fazer, você fica meio amarrado. Mas também investir tudo em forma faz com que você entenda de tudo um pouco, mas não seja necessariamente bom em nada, tá entendendo? Então você precisa ter muito equilíbrio na hora. Mas não se preocupe que eu vou fazer um vídeo só explicando passo a passo da magia em Daimon, tá? Como que você faz para poder interpretar personagens magos. Fico devendo, tá bom? Então, para mim saber quanto eu tenho para gastar em cada forma ou em cada caminho, eu tenho que saber quantos pontos de focos o personagem tem. E eu compro esses pontos de focos como se eles fossem aprimoramento, tá bom? Então, à medida que eu vou adquirindo aprimoramento, vou comprando uma determinada quantidade de aprimoramento, essa quantidade ela vai me dar X pontos de focos, e aí eu vou e distribuo entre os caminhos e entre as formas, né, da magia.
formas, são as divisões, né? De como o mago pode manipular o mundo, que eu já tinha falado para vocês, são as formas de manipulação. Então, normalmente, entender, criar e controlar. E isso, gente, porque o sistema Daimon, ele se inspira nos chamados Sephirotes da Cabala, né? Cabala, que é a árvore da vida da mitologia judaico-cristã e também da mitologia nórdica, né? Só que lá na mitologia nórdica ela é chamada de Yggdrasil. Então, diz a lenda que havia nessa árvore, que ela, né, a árvore da Cabala Yggdrasil, ela envolveria toda a roda dos mundos, sendo responsável, né, por levar a magia de uma ponta a outra dos planos, né, dos mundos paralelos dentro do universo, e que os nativos, né, da Cidade Prata teriam enviado os Sephirotes, né, para poder estudar os galhos, né, os ramos da árvore da vida, tá certo? E aí, ao estudar, eles acabaram determinando 3 formas de manipulação dessa árvore, que seria criar, controlar e entender, ou seja, as 3 formas de magia utilizada no sistema Daimon. E aqui tem os 6 caminhos, né, de magia elementais, né, fogo, água, ar, terra, luz e trevas, e os 6 caminhos, né, não elementais, digamos assim, que não seriam caminhos elementais, humanos, animais, plantas, arcanos, espíritos, metamagia. É interessante, gente, né, que os magos elementalistas, é claro, podem escolher 1, 2 ou até mais magias elementais, eles só têm que tomar cuidado com as chamadas magias opostas. Mas já os outros 6 caminhos, né, por exemplo, humanos, animais, plantas, se você é um necromante, né, então você teria caminho em espírito, né, você lidaria com mortos, com fantasmas, né, se você pratica magia, digamos assim, demoníaca, né, você é um mago, né, que invoca criaturas, né, então você utilizaria arcano, né? Utilizaria o caminho de arcano, tá certo? Então, dentro da história. E os rituais? Os rituais são as magias mais elaboradas, como eu falei, elas normalmente só são realizadas por magos mais experientes, né? Magos novatos pouco sabem, né? Elas são tão complexas que a maioria precisam ser anotadas pelo seu criador no que eles chamam de grimório, né? O grimório, ele é tecnicamente seria um livro de receitas, né? Um livro de rituais mágicos, onde o cara escreve ali a magia que ele realizou, o que ele vai precisar, né? Os artefatos que ele vai utilizar para refazer aquela magia novamente. Né? E assim, é muito difícil memorizar todos esses rituais. Então, um bom mago, ele tem sempre um grimório, né, à sua mão, e ele anda sempre com esse grimório, estudando esse grimório, para que ele possa estar sempre antenado com os rituais que ele sabe fazer. Círculo de magia corresponde à quantidade máxima de foco, né, dentro do maior caminho que o mago sabe fazer. Então, muitas vezes o mago, ele tem mais de um caminho, tá certo? Ele tem mais de um caminho, mas na maioria das vezes ele sai dividindo o seu foco por esses caminhos e sempre tem aquele caminho que ele gasta mais, né? Então ele pode ser um mago que controla fogo e terra, mas ele tem 3 em fogo, 2 em terra, né? Então ele teria um círculo maior em fogo, tá certo? Ele teria um círculo maior em fogo do que ele seria melhor manipulando o fogo do que manipulando a terra. Nível em um jogo de RPG a gente precisa saber quão poderoso um personagem é, né? E precisa diferenciar se personagem A é mais poderoso ou menos poderoso do que outro. E para isso a gente usa um critério que a gente chama de nível de personagem, né? O nível do personagem. Então, quanto maior o nível, mais poderoso esse personagem é. O sistema Daimon, os níveis, eles variam de 1 a 15. Normalmente você começa no nível 1 e aí você vai evoluindo até chegar no nível 15.
né? Só que ao contrário de muitos outros RPG que só permitem interações entre personagens do mesmo nível, em Daimon, personagens de níveis diferentes, eles podem interagir. Então, pode acontecer de você, um personagem de nível 3, acabar saindo na pancada com um personagem de nível 7. E é possível, sim, que um personagem de nível 3 combata um personagem de nível 7 até chegue a derrotá-lo. Porque no caso do sistema Daimon, né, muitas vezes a gente está mais ambientado no que o personagem sabe fazer do que mesmo no poder, né, que aquele personagem tem. Principalmente quando a gente está trabalhando com sistema de trevas, né, gente, com cenário de trevas, né? Porque no cenário de trevas, muitas vezes você tem que utilizar a sua inteligência para sobreviver. Se você sair na porrada com todas as criaturas sobrenaturais que você encontrar pela sua frente, você vai viver muito pouco para contar a história, né? É muito pouco. E à medida que você vai evoluindo, você vai subindo de nível. Quando você sobe de nível, você ganha 25 pontos de experiência, 1 ponto para gastar em atributo e 1 PV para adicionar os que você já possuía, 1 ponto de vida a mais, né? Entre outras coisinhas, mas o mais essencial é isso aqui mesmo. Caso você sobe de nível, você ganha isso que eu acabei de dizer para você. A maioria dos RPG, eles trabalham com situações de probabilidade, né? Então, a gente precisa simular o acaso, a sorte, o azar, né? A gente precisa simular, na escoção, chata, a gente precisa simular dentro do mundo do RPG, né? Esses acasos. Então, a gente faz isso através da jogada de dados. Então, são os dados que determinam se determinada ação poderá ou não ser feita por um determinado personagem. A maioria dos RPGs, eles utilizam os tradicionais dados de 6 lados e também também utilizam os chamados dados multifacetados, né? Dados de 10 lados, de 20 lados, né? Dados de 8, 12 lados. No caso do nosso sistema aqui, nós utilizamos os dados de 6 lados e os dados de 10 lados, tá? Normalmente, os dados de 10 lados, eles são jogados aos pares, né? 10 e 10, porque, na verdade, não seria a jogada de um dado de 10 lados, mas sim a jogada de um dado de 100 lados, um D100, né? Onde um dos dados representaria a unidade, o outro lado representaria a dezena, né? Então, jogo 2 dados, um dá 3, o da dezena dá 3 e o da unidade dá 5. O resultado do teste, 35. Então, normalmente, a gente utiliza, né, no sistema Daimon, os dados de 6 lados e os dados de 10 lados, tá? Os dados de 10 lados podem ser utilizados separadamente no cálculo de dano, né? Quando você joga eles como dano, aí você não joga eles por porcentagem. Mas quando você faz testes de perícias, né? Teste de ataque, de defesa, você sempre joga 2 dados, porque na verdade você está fazendo uma jogada de porcentagem, tá indo de 1 até 100%, tá? E qualquer... a gente utiliza as seguintes notações, né? Se o dado é um dado de 6 lados, a gente chama de 1D6. De 10 lados, a gente chama de 1D10. Se vem um número na frente do D, por exemplo, 3D10, significa jogue 3 dados de 10 lados. Ou jogue um dado de 10 lados e multiplique por 3, tá? Então, valores que vêm na frente indicam a quantidade de dados que vai ser jogada ou a quantidade de vezes que o dado que foi jogado vai ser multiplicado. Escolha como você preferir, qualquer das duas formas está correto. Se você tem muitos dados, joga os dados. Se você tem poucos dados, aí joga o dado, multiplica pelo valor, né? E dará na mesma. Agora, se vem um valor depois, por exemplo, você tem lá 1D6 mais 3. Esse mais 3 é um valor fixo que será adicionado ao valor da jogada de dados. Você joga o D6, vamos supor, deu 3. Aí você soma com mais 3. O seu teste foi 6. Isso acontece, por exemplo, quando alguns aprimoramentos, né, eles dão vantagens, né, eles dão bônus, né, bônus na jogada dos dados. Mas do mesmo jeito que eles dão bônus, eles também podem dar o quê? Penalidades. Então, quando eles dão penalidade, normalmente o sinal não é de mais, é de menos. Por exemplo,
3D menos 2. Então, você vai jogar 3 dados, somar o resultado dos 3 e desse resultado você vai tirar 2, onde esse 2 ele representa uma penalidade que o seu personagem está sofrendo. Bom, então, espero que vocês tenham mais ou menos entendido. Outra coisa que vocês precisam saber sobre dados é que às vezes em 3DT aparece a nomenclatura 1D3. Isso não significa que você tenha que jogar um dado de 3 lados, até porque não existe. Existe um D4, né? Mas um D3 não existe. O que significaria então esse 1D3? Significa que você vai jogar um dado de 6 lados e vai dividir o resultado por 2, arredondando para mais, tá certo? Então você joga um dado, se ele der o D6, se ele der 4, então o D3 seria 2, seria 4 dividido por 2. Se ele der um 5, né? Então, o resultado seria 2,5, mas a gente arredonda para 3, tá bom? Então, é sempre assim. Então, você joga um dado, você divide ele por 2, arredondando ele para mais. Isso aí é a chamada jogada de 1D3. Ela é bem comum, gente, principalmente nas jogadas de dano, né? Para que a pessoa não morra muito rápido. Às vezes, as criaturas, principalmente o humano, por exemplo, um soco de um humano normal, o dano é 1D3. Tá? Com um punhal, você vai perfurar com um punhal, o dano é 1D3. Então, quer dizer, joga um dado de 6 lados, divide por 2 e aproxima para o resultado maior, tá bom? Mas, gente, ó, não só de dados vive o RPG. Às vezes você quer jogar e não tem dados ali naquele momento na sua mão. Então, o que você poderia fazer numa situação dessa? Uma alternativa à jogada de dados para poder simular, né, a previsibilidade do dado, ou do jogo, seria exatamente os cronômetros, tá? Então, o cronômetro ele pode ser utilizado para simular os dados. No caso do sistema Daimon, a gente precisa de um cronômetro digital que marque centésimos de segundo, tá bom? Enquanto os segundos eles variam indefinidamente, né? Os centésimos de segundo eles sempre variam entre 00 e 99, tá? Então, entre 00 e 99, que seria exatamente as possibilidades previstas pela jogada dos dois dados de 10 lados, 2D10, né? Então, você apertaria o cronômetro, contaria até 3, 1, 2, 3 e saltaria. Pronto, o resultado que desse nos centésimos de segundo, esse seria o valor da sua jogada de dados, tá bom? Dados de comparação a gente já falou, né, que eles são utilizados para dizer quão poderosas as criaturas e os personagens são, tá? Normalmente eles são calculados em termos de dados de 6 faces, né? Por exemplo, um personagem humano, ele tem normalmente 3D em todos os atributos, quer dizer, a força dele pode variar de 3 a 18, a inteligência dele de 3 a 18, a habilidade dele de 3 a 18. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu falei que um humano normal, que não tenha nenhuma debilidade e que não seja dotado em nenhuma coisa, ele terá sempre, em todos os atributos, o valor equivalente a 10, né? A 10. Então, menos de 10, alguma debilidade naquele atributo, tá? Por exemplo, uma pessoa com constituição abaixo de 10, é feio pra caramba, tá? Aquelas pessoas mesmo com alguma aparência física muito, muito feia. Acima de 10, é aquelas pessoas bonitas que chamam a atenção em público, né? E por aí vai. Pontos de vida. Como em todo jogo, a gente tem que determinar a vitalidade, a energia vital de um personagem. Então, pontos de vida é como se fosse aquela barrinha lá do videogame, né? O personagem está lá lutando, né? Principalmente Street Fighter, a gente vê muito isso, e a barrinha ela vai se reduzindo, né? Então, aquilo ali ele vai levando pancadas e os pontos de vida dele vai diminuindo. No sistema Daimon, no RPG em geral, também é assim. Cada personagem ele tem uma quantidade de pontos de vida. À medida que ele vai sofrendo dano, esse valor, o total do dano vai sendo reduzido dos pontos de vida. Um personagem humano, em Daimon, ele tem normalmente de 12 a 20 pontos de vida. Para a gente calcular os pontos de vida, a gente soma a constituição, né? Soma a constituição mais
você vai calcular os pontos de vida, você soma a força do personagem mais a constituição dele, divide por 2 e acrescenta o valor do nível, tá certo? Então, se você tem um personagem de força 10, a constituição 12, 10 mais 12, 22, dividido por 2, isso vai dar 11. Ele deveria ter 11 pontos de vida, mas ele é um personagem de nível 2. Se ele é um personagem de nível 2, aos 11 pontos eu acrescento 2. Ele vai ter 13 pontos de vida, tá certo? Normalmente, quando você perde pontos de vida, você leva um dia de descanso completo, né? Para poder recuperar esse ponto de vida. Ou 8 horas, né? 8 horas de descanso, 8 horas dormindo, uma boa noite de descanso para você recuperar um ponto de vida. E os pontos de magia? Gente, os pontos de magia, normalmente, eles são comprados, né? Como se fossem... Até porque só tem magia, só tem ponto de magia quem é mago, né? Então, eles são comprados como se fossem aprimoramentos, comprados como aprimoramentos. E para você recuperar pontos de magia, aí, você também precisa de algumas horas de descanso, as poções também elas podem ajudar, né? Quando a gente estiver estudando pontos de magia, eu vou falar sobre tudo isso com mais detalhes. Dano. Dano é qualquer pancada que o seu personagem sofra, qualquer ataque que ele receba, né? Então, às vezes, nem sempre o dano é causado por um inimigo. Você pode sofrer um dano porque você caiu de um penhasco, você pode sofrer um dano porque você estava numa montaria, o seu cavalo lhe derrubou, tá certo? Então, o dano, né, é a medida do ferimento, né, a medida da quantidade de pontos de vida que o seu personagem irá perder. Então, sempre que você sofre um dano, você recebe um dano, você perde energia vital, você perde ponto de vida, tá certo? Agora, o problema é quando você perde tantos pontos que os seus pontos de vida eles zeram, né? Eles chegam a 0. Quando isso acontece, normalmente o seu personagem desmaia. Ele perde os sentidos, né? Um personagem que tem 0 PV, ele não tem consciência, ele não pode se manter consciente. E o problema em Daima é porque depois que ele desmaia, ele vai perder um PV por rodada. Gente, tanto faz ele estar sofrendo novos ataques, como não, tá certo? Ele vai ficar perdendo um PV por rodada se ele não for socorrido, se ele não fizer um teste de primeiro socorro, alguma coisa, né? Medicina, alguma coisa, para poder auxiliar. Ele vai ficar perdendo um PV por rodada. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que quando ele chegar a menos 5 PVs, ele morre, né? Não tem mais o que ser feito. Então, se o personagem do seu aliado caiu, o personagem do seu aliado ele zerou os PVs, você vai ter 5 turnos para chegar até ele e para socorrer ele, né? Estabilizar ele para que ele não venha a morrer, certo? Rodada. A gente falou a respeito de aventura, a gente falou a respeito de campanha, né? E vamos falar agora a respeito de rodada, né? Rodada, gente, é o tempo, né? É o tempo, é uma medida abstrata utilizada durante uma aventura para dizer, para que os personagens possam fazer suas ações, né? Então, para que o personagem possa fazer a sua ação, ele tem que estar na sua rodada, ou seja, ele tem que estar no seu momento, no seu tempo de aventura, né? Então, normalmente, essas rodadas, a ordem delas é determinada por um teste de iniciativa. Você faz um teste de iniciativa para saber quem vai ter a primeira rodada, depois vai ter a segunda rodada. E essa rodada, gente, ela é muito relativa, depende da situação que esteja ocorrendo em aventura. Muitas vezes, essa rodada pode durar 5, 10 minutos, porque ali não é um combate, ali é uma situação de campanha, né, de bate-papo, de investigação, né, de manipulação, de confronto verbal. Então, não seria interessante, numa situação dessa, a cada 10 segundos o narrador está trocando de turno, não haveria uma consistência na história. Então, cada rodada é como se fosse a cena de um filme, é como se fosse a cena, né, de uma série, de uma
a página de um livro, o capítulo de um livro, né? Isso seria uma rodada. Mas quando a gente está em combate, principalmente quando se está em combate, essas rodadas elas necessitam serem encurtadas, né? Cada personagem eles têm que agir quase que simultaneamente, quase que ao mesmo tempo. E aí, normalmente, nessa situação, a medida da rodada é aproximadamente equivalente a 10 segundos. É o tempo necessário para você dizer o que você vai fazer e jogar o seu dado, tá certo? Então, essa aí seria a rodada. Cena. Cena é a medida de tempo não definida, né? Como em um filme, que eu acabei de falar para vocês, né? Alguns sistemas consideram cena e rodada como se fosse a mesma coisa. Aqui em Daimon, quando é combate, ele chama de rodada. Quando é conversa, negociação e tudo, às vezes o narrador pode chamar de cena. Olha, essa é a tua cena. E normalmente a cena deveria ter, em média, a duração de 3 a 10 rodadas. Se cada rodada é 3 segundos, então cada cena deveria ter, em média, 30 segundos. Mas é claro, gente, isso não é uma ciência perfeita, né? Há narradores que preferem fazerem cenas maiores, chegando a 3 minutos, 5 minutos, né? O ideal é que você não deixe as cenas se tornarem muito grandes, muito longas, porque você tem que lembrar que nem todos os personagens estão naquela cena. Então, se você tem, vamos dizer, 4 personagens jogando com você e você leva meia hora na cena de um personagem, lembre-se que os outros 3 personagens vão passar meia hora sem fazer nada, né? E isso pode, em alguns casos, até se tornar um tanto quanto entediante, principalmente para jogadores novatos, né? E não é interessante que eles fiquem entediados. Então, é sempre bom você ficar alternando, se possível, até mesmo cronometrar, né, a duração dessas cenas para assegurar que cada um dos jogadores tenha a quantidade de cenas equivalente. Mas não fica bitolado demais, não, tá? Se você está no meio de uma discussão histórica entre o seu personagem e um dragão, lá onde o dragão está lhe ensinando sobre a realidade do mundo, né? Não vá cortar só porque o tempo do cara acabou. Encerre a conversa e acrescente depois os minutos que passou a mais no turno dele, no turno dos outros. Até porque os outros também, se a história estiver alcançando o objetivo ideal, os outros estarão tão empolgados no desenrolar daquele bate-papo quanto o próprio jogador que estiver lá envolvido. O RPG ele tem que encantar tanto quem está jogando como quem está assistindo, assim, dessa forma, evitando que quem está assistindo acabe terminando entediado. Teste. Em todo RPG há necessidade de teste, afinal de contas estamos falando de um jogo, né? Os testes eles são feitos para quê? Para decidir determinadas situações, né? Vamos supor que 2 personagens querem resgatar a princesa. Os 2 estão apaixonados pela princesa e os 2 querem chegar o mais rápido possível até a torre. Então, um deles pode dizer, eu saio correndo. O outro diz, eu corro atrás dele. Quem vai determinar qual dos 2 vai conseguir chegar lá primeiro, né? Então, para que o narrador não tenha tanta responsabilidade na palma da mão, ele pode sugerir um teste, né, de agilidade para esses personagens. Aquele que obtiver, né, o melhor resultado, vai conseguir chegar lá na princesa primeiro e libertá-la, tá bom? Então, normalmente, quando a gente faz testes, normalmente se pede testes de perícia, né, ou de atributo, e esses testes são em Daimon são em forma de porcentagem. A gente joga o que a gente chama de um D100. Como eu expliquei para vocês, um D100 é a jogada conjunta, ou seja, ao mesmo tempo de 2 dados de 10 lados. Você pega 2 dados de 10 lados e joga. Aí, antes de jogar, você determina qual vai ser a unidade, qual vai ser a dezena. O ideal, gente, é que esses dados tenham cores diferentes, né? Porque aí você vai dizer, você joga um preto e um vermelho, o preto é a unidade, o vermelho é a dezena. Você joga, o preto deu 5, o vermelho deu 4, 54. Tá bom? Então, esse é o valor do seu teste. E aí, esse teste vai ser comparado com o valor da sua perícia, tá bom? Se você está fazendo um teste de combate, de esgrima, então, você tem 30 em esgrima e você tirou 54, isso quer dizer que você errou o seu ataque, você não conseguiu um bom ataque. Mas se você tem 30 em esgrima e você tira 15, 20, ou seja, um valor menor, né, menor ou igual ao valor de teste,
você foi bem sucedido, né? Você conseguiu executar um bom ataque, tá bom? Então, nesse caso, você pega o valor da sua perícia, esse seria o seu nível de dificuldade. Você joga contra o valor dessa perícia. Claro, existem os casos de teste resistido, que a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, tá bom? Ataque e defesa. No sistema Daimon também existe o que a gente chamaria de ataque e defesa. E aqui é muito simples, tá? É muito simples. Basta que você pegue a perícia de ataque, né? Ou a perícia de defesa, né? Aí você joga um D100, tá? Se o número que você jogou ele for menor ou igual ao valor da perícia, o ataque ou a defesa foi efetuado corretamente, tá bom? Então, também tem a questão do teste, né? Então, chamado teste resistido, né? Então, vamos supor que você vai atacar uma pessoa, tá? E você tem uma perícia de ataque 40. E a pessoa que vai se defender, ele tenha 30. Você que vai atacar, vai realizar o ataque, você é chamado de fonte ativa. Aquele que vai receber o ataque, ele é chamado de fonte passiva. Então, em Daimon, a gente faz assim, a gente pega o valor do ataque, da fonte passiva, 40, e soma com 50, tá? 50%. Então, vai 40 mais 50, o ataque é 90%. E você retira do valor do ataque a porcentagem de defesa do seu oponente, que é 30. Então, deu 90 menos 30, 60. O cara joga o teste. Se ele obter 60 ou menor que 60, ele conseguiu fazer o ataque. Ele conseguiu ultrapassar a defesa do seu oponente. Ele conseguiu causar dano. Quanto ele causou de dano? Aí a gente vai ter que rolar o dano para poder saber, tá bom? A gente chama de índice crítico, tá? O valor do teste de ataque dividido por 4. Então, se eu ataco 40, o meu índice crítico vai ser 10 ou abaixo de 10, tá certo? Então, qualquer teste que eu jogar que der 10 ou menos que 10, o médico, meu Deus, o narrador vai anunciar que eu acabei de executar um ataque crítico, né? Um ataque crítico. E o que seria esse ataque crítico? Ele é um ataque que ele é desferido contra uma área vital do seu corpo, tá? Sobre um centro vital. Cabeça, coração, fígado, tá? Um órgão que, se perfurado, se danificado, ele pode causar a morte imediata, né? Então, o índice crítico, o ataque crítico, ele representa uma situação de um ataque tão forte, né? Tão forte que pode até, inclusive, matar a pessoa naquele mesmo ataque. Se a pessoa vai morrer ou não, isso depende do dano, né? Ela só vai apagar, desmaiar, se o dano for zerar os PV dela, né? Se zerar os PV dela. E como é que eu faço se eu dei um ataque crítico? Você vai ganhar um bônus no seu dano. Você vai pegar o seu dano e vai jogar ele 2 vezes e vai somar os bônus de forças e outras coisas lá que apareceram. Por exemplo, vamos supor que você ataca um D mais 3. Um D mais 3. Então, você causou um acerto crítico, né? Você realizou um acerto crítico contra o seu alvo. Isso quer dizer que você não só acertou o seu ataque, como o valor do seu teste, né, foi menor ou igual ao seu índice crítico. Ou seja, você acertou uma área vital do seu oponente, tá? Cabeça, coração. O narrador vai dizer onde foi, tá bom? Então, você tem o direito de quê? De jogar 2 vezes, né, o seu dano e somar os bônus. O seu dano é um D6 mais 3. Então, você vai jogar 2 D6 e ao resultado dos 2 dados, você vai somar o mais 3. Cuidado, você não vai jogar 2d6 mais 6. Não, o bônus, ele não é dobrado. O bônus não é dobrado, tá? Ai, que injustiça, professora, o bônus não é dobrado. Fique alegre, a penalidade também não, né? Porque se dobrasse o dano, a gente teria que dobrar a penalidade também, o que não é nada bom, né, para o jogador. Então, a gente dobra somente
os dados, tá bom? Preste atenção nisso aí. IP, índice de proteção. Em muitos sistemas é chamado de armadura, né? Chamado de armadura, chamado de CD, né? Coisa de defesa, né? Aqui a gente chama de índice de proteção. Normalmente, esse índice de proteção ele pode ser dado por um colete à prova de bala, por uma armadura, por uma pele, né? O cara tem uma pele muito resistente, essa pele tem um IP, tá bom? Então, normalmente é assim que a gente obtém o índice de proteção. E cada IP, isso é muito interessante, ele é específico. Vamos supor que você esteja usando um colete à prova de balas. Ele vai te proteger contra a bala, ele não vai te proteger contra uma faca, tá bom? Então veja que ele é específico para dano de. Ele é específico. Vamos supor que o seu IP é específico para dano de contusão, né? De pancada, né? Contusão. Ele não vai te proteger contra um dano de perfuração, tá bom? Se ele é um IP a fogo, né? Ele protege contra o fogo. Então, uma roupa que protege contra o fogo, ela não vai te proteger contra uma bala, ela não vai te proteger contra água, tá bom? Então, é específico. E aí, normalmente, você precisa, às vezes, comprar mais de um tipo de IP, né? Se você tiver ponto suficiente para isso, é claro. Vamos falar agora sobre live action. Live action ou ação ao vivo, né? Essa é a tradução para o português. É uma regra para jogar com personagens como se fosse teatro. Então, muitos sistemas, eles permitem, né, que seja realizado o live action. Live action significaria o quê? Você levanta da mesa e começa a interpretar como se você realmente estivesse num palco. E aí as regras de combate elas são mais afrouxadas, a interpretação ela se torna mais livre, né? Porque aí no caso do live action, algumas modificações são feitas, ele tem algumas regras para facilitar essa interação corporal. Muitos jogadores não gostam do live action. O sistema Daimon ele permite, mas o live action ele não é obrigatório. Muitas pessoas são mais tímidas, elas gostam apenas mesmo de jogar na imaginação, né, de interpretar apenas sentado na mesa e tudo. Isso aí, narrador, vai depender de mesa para mesa e você precisa ter o bom senso de saber quando usar e quando não usar o live action. Com jogadores iniciantes, eu não aconselho muito. Normalmente assusta, né? Aqueles jogadores mais tímidos que só em eles decidirem sentar na mesa para jogar já é um passo muito grande de confiança que eles estão dando ao narrador, tá bom? Então não é muito bom exigir demais deles. À medida que eles forem se soltando, né, se libertando, eles mesmos vão começar a praticar um live action por conta própria. Aí o narrador só tem que afastar a mesa e deixar a interpretação rolar. Regra de ouro. É muito controversa a regra de ouro, né? Mas é porque, gente, o principal objetivo do RPG é a diversão. Então, não podemos permitir que regras que foram criadas para facilitar a criação da história, regras que foram criadas para provocar a imersão do jogador no mundo de fantasia, acabem tão rígidas que roubem, né, a diversão da história. Então, muitas vezes o narrador, ele fica prejudicado por uma determinada regra. Uma cena tão bonita aconteceu, uma situação tão legal aconteceu, mas existe uma regra que diz que isso não pode acontecer. Então, para isso, foi criada a chamada regra de ouro. O único que pode invocar a regra de ouro é o próprio narrador, tá certo? Ele é o único que tem poder e autoridade para isso. E o que seria essa regra de ouro? A regra de ouro ela é uma regra que ela diz que o narrador ele pode acrescentar, alterar, remover qualquer regra do sistema que ele desejar. Essa regra está atrapalhando? Removo, modifico, altero. Tá faltando regra aqui? Acrescento, tá? Então, a regra é vaga, eu explico melhor, eu defino, eu determino. Então, o narrador ele tem essa digamos, autoridade, essa capacidade, né? Capacidade fica melhor de
utilizar isso. E é altamente recomendável que você tome muito cuidado com a regra de ouro. Ela pode salvar a sua campanha ou ela também pode prejudicar a sua campanha. Existem alguns narradores que, sabe-se lá, por falta de tempo ou porque não acha chato ficar lendo aquele horror de regras, mas se você é um narrador, você precisa conhecer. Os jogadores não são obrigados. É altamente recomendável que eles conheçam, mas não é obrigado ele conhecer. Mas você, narrador, tem que conhecer, afinal de contas, você é o juiz do jogo. Você que vai determinar se tal ação pode ou não pode. Como é que você vai fazer isso se você não conhecer as regras, né? Então tem que se deixar a preguiça. Se quer ser narrador, quer ser um bom narrador, tem que se deixar a preguiça de lado e tem que se conhecer as regras, tá? Mas o fato de você conhecer as regras é o que vai lhe permitir ter bom senso na hora de modificá-las, saber a hora exata de modificar e a hora exata de não modificar, tá bom? Sempre deixando bem claro que o importante é, em primeiro lugar, a diversão do grupo. Se não está se divertindo, está jogando errado. Segundo lugar, a criação de uma boa história. O objetivo do RPG é escrever uma boa história, escrever uma história agradável, uma história interessante. E por último lugar, é que a gente pensa na questão das regras. Então, sempre bom senso, ouvir os seus jogadores, tá? Que aí vai dar tudo certo. Espero que você tenha gostado dessa introdução ao sistema Daimon. No nosso próximo encontro, continuaremos no sistema Daimon, mas aí a gente vai começar a esmiuçar cada um desses conceitos aqui. A gente vai falar sobre atributos, sobre perícias, aprimoramentos, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve, que ainda tem muita coisa legal para rolar aqui sobre o sistema Daimon. E se você já é do nosso canal, ativa o sininho, para você receber os outros vídeos, curte, compartilha, vamos espalhar, né, esse conhecimento para outras pessoas, vamos fazer mais pessoas jogarem o nosso hobby, né, porque morrendo ele não está, né, e cabe a nós, cada dia, ressuscitar o interesse, né, pelo RPG em outras pessoas. Obrigada pela atenção e pelo carinho, fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau.